No vídeo de hoje eu vou falar sobre xenofobia. Desde quando eu abri esse canal, eu sempre tive como uma meta minha era trazer as coisas como elas realmente são, né? Porque quando eu cheguei aqui, eu comecei a seguir muita gente e eu não achava nada que falasse assim bem da realidade. Então tem muita coisa que eu fui descobrindo conforme eu cheguei aqui e que eu não achei ninguém falando sobre, nas partes difíceis, as partes que eu via muito assim, como eu costumava a dizer, eu via muito sobre as tulipas, né? Tudo era tulip, tudo era flores, tudo era lindo, tudo era perfeito, tudo era melhor, tudo era o máximo. Eu não ouvia muitas pessoas falando dos problemas, das dificuldades. E quando eu abri esse canal, o meu intuito era justamente falar e ir muito além das tulipas, né? Ir muito além das flores, das coisas boas e também nas coisas ruins. E com isso eu resolvi fazer esse vídeo porque também acho que é importante a gente entender como as coisas acontecem, porque muitas vezes, como aconteceu comigo, às vezes na hora que as coisas acontecem a gente não tem a real dimensão de que aquilo que está acontecendo com a gente tem um nome, é isso ou é aquilo. E é importante trazer também o lado ruim das coisas, porque a vida de ninguém é perfeita, muito menos a minha seria. Mas antes de eu seguir com esse assunto, se você não está inscrito nesse canal, vou pedir para você se inscrever, não só para você receber as notificações dos vídeos assim que eles são postados, que tem muito conteúdo bom nesse canal, modéstia à parte, mas também para ajudar aqui no engajamento do crescimento do canal. Deixa o seu like, deixa um comentário, ouça essa história até o final e me diga o que vocês acham, que eu quero muito ouvir a opinião de vocês. Só para recapitular um pouco o que aconteceu, eu entrei numa empresa, em determinado momento, eu entrei como tradutor, em determinado momento o líder da equipe resolveu que ele ia dar uns passos para trás, que ele não estava gostando de ser líder, da posição de liderança não era uma coisa para ele, e eu fui me ofereci pro meu chefe, na verdade na época chefe do meu chefe, para assumir aquela vaga, porque eu já tinha experiência de gestão e tudo mais. Acabamos fazendo um acordo onde por 2 meses eu manteria o mesmo salário, aumentaria a carga horária, que na época eu trabalhava só 3 dias por semana, passei a trabalhar 5, e depois desses 2 meses nós faríamos uma negociação de estou feliz, né, as duas partes estão felizes com o que está acontecendo, tipo, se eu estou confortável, se ele também estivesse confortável, a gente seguiria em frente, faria um aditivo no contrato, ajustaria salário, ajustaria cargo. Eu, na época, que eu já estava 2 anos procurando um emprego fixo, até estava trabalhando, né, mas trabalhando, fazendo uma coisa aqui, outra coisa ali, aquela coisa bem instável, fazendo alguns empregos voluntários, enfim. Eu, quando tive essa vaga, foi um momento que, tipo, bom, agora eu comecei a me estabelecer aqui. E quando surgiu essa oportunidade de eu virar líder de equipe, de eu ser promovida, foi aquela oportunidade assim, não tenho nada a perder, então vamos, bora. Assim eu fiz esse teste de 2 meses, foi muito bom, eu gostei muito, me senti confortável, a equipe se sentiu confortável comigo também. E na conversa que a gente teve de encerramento do teste, né, conversamos, colocamos ali todos os pontos de quais os desafios ali pra frente, enfim, toda aquela coisa, o que foi bom, o que foi ruim. E aí ele, no final da conversa, falei, tá, mas e o cascaio, né, como é que fica o salário? E ele falou que ia falar com o RH, que agora, olhando, né, na época eu confiava, estava super motivada, vestindo a camisa da empresa, não sei o que, tudo bem. Mas eu hoje ali já deveria ter acendido um farolzinho amarelo para mim, né? Porque essa conversa já estava marcada faz tempo. Então já devia ter essa definição pronta. Mas enfim, ok. Ele demorou alguns dias, daí veio um e-mail do RH com um aditivo, com um salário completamente decepcionante, porque uma das coisas que ele tinha me pedido durante esse teste era fazer um estudo financeiro, né? Que eu tenho um background financeiro grande. E ele pediu para eu fazer um estudo financeiro da equipe, do custo de cada país, né? Que eu liderava uma equipe que eram vários domínios e cada domínio é um país. E ele queria um estudo e com isso eu precisei acessar o salário da minha equipe. Então eu sabia quanto todo mundo ganhava. E aí, o salário que eles me ofereceram era menor do que a maioria das pessoas da minha equipe. Olha que lindo. E aí já foi um primeiro momento assim que eu falei, não, tá errado isso, né? Como eu posso ter mais responsabilidade que eles e ganhar menos que eles? E aí fui falar com o meu chefe e ele falou assim, né, deu um de pêssego e falou, vou ver com o RH. E só daí pra frente foi só ladeira abaixo, que eu vou tentar resumir para não ficar um vídeo gigantesco. Aí
Ele enrolou pra caramba, sei lá, umas 2, 3 semanas, demorou assim pra ele falar com o RH e voltar comigo. Aí ele voltou comigo pra conversar desse assunto um dia que ele estava saindo de férias, tipo, no último minuto que ele tava correndo pra ir embora, porque não sei quem tava esperando ele, e ele me vem com um discurso mais, assim, errado pra caramba, dizendo que, não, é que parece errado, mas na verdade tá certo. O que tá errado é o salário da sua equipe, porque essas pessoas não deveriam ganhar o que elas estão ganhando. E na hora, juntando o fato de que ele estava na correria, então não dava para eu ficar me estendendo, o fato de que eu não sou uma pessoa que reage rápido, eu sou uma pessoa de parar, pensar e analisar. E principalmente o fato que eu fiquei embasbacada dessa resposta, eu só fiz assim, tá, tipo, o que eu ia dizer na hora? E aí depois eu fui, sentei, comecei a pensar, e aí eu comecei a analisar que aquilo tava muito errado. E por um erro muito, né, grave, sei lá, da empresa, uma falha técnica, eu tinha acesso ao salário da empresa inteira, porque no sistema onde a gente marca o ponto, que eu tenho que controlar a escala e o ponto das pessoas, lá tem as informações dos contratos de trabalho e as informações salariais das pessoas. E aí eu resolvi fazer o quê? Resolvi olhar qual era o salário do meu ex-chefe, aquele que saiu, que não aguentou o rombo, né, não aguentou o rojão e pediu para sair, porque a liderança de equipe não era para ele. E aí eu vi que ele, homem, holandês, 20 e pouquinhos anos, acho que 23 anos, alguma coisa assim, não muito mais que isso, ganhava um salário maior que o meu quando ele era líder da equipe, ou seja, a mesma função que eu tinha assumido, e quando ele deu uns passos para trás, porque aí ele pediu para ter menos responsabilidade, ele ainda tinha um salário maior que o meu como líder de equipe. Olha que lindo. E aí o RH mandou um e-mail, porque eu não estava assinando esse aditivo, meu chefe estava de férias, esperando ele voltar, e o RH mandou um e-mail falando, olha, você não assinou, o que aconteceu, você tem alguma dúvida, a gente pode ajudar em alguma coisa? E aí eu resolvi jogar a merda no ventilador, que eu já estava bem puta, e respondi pro RH, copiando, meu chefe estava copiado, que eu não concordava com o salário. E aí coloquei justamente isso, que o fulano tinha um salário de X para fazer a mesma função que eu, eles estavam oferecendo um salário mais baixo do que ele tinha como líder de equipe, sendo que ele tinha menos experiência que eu. É a única experiência que ele teve praticamente. Ele nunca tinha sido líder de nada e antes de trabalhar nessa empresa ele tinha sido apenas estagiário. Então assim, eu com 20 anos de experiência nas costas, como eu posso ganhar menos? E que não era justo, né? Se eu estava assumindo aquela oportunidade, a mesma oportunidade que ele deixou para trás, ele devia ganhar no mínimo o mesmo salário que ele ganhou, né? Que ele ganhava. E que até mesmo o salário dele na nova posição com menos responsabilidade era maior do que o salário que eles me ofereceram. Quer dizer, tava tudo errado. Meu chefe ficou puto, respondeu, mesmo de férias, ele viu o e-mail e respondeu alguma coisa do tipo, isso você deveria falar comigo. E beleza, ficou aparentemente, né, no primeiro momento por isso mesmo, porque ele estava de férias, aí ele voltou de férias e sei lá, discutiu com o RH, não sei. Sei que chegou um momento que eu falei, e aí, a gente não vai conversar sobre esse assunto? Eu ainda tive que chamar ele. E por fim, quando ele veio me conversar comigo sobre isso, ele me faz o seguinte discurso. Olha, eu conversei com o RH e a gente encaixou você na tabela, porque a empresa e a grande maioria das empresas aqui tem uma tabela de cargos e salários, onde tem as colunas verticais e horizontais. Então, algumas funções estão, né, a função que eu tava na coluna, não lembro qual era o número, qual era a letra, mas vamos supor, na coluna E horizontal é o seu nível de experiência. E aí ele me falou o seguinte, que eles me colocaram no E0, né, não lembro a letra como eu falei, mas no 0, importante não é a letra, importante é o 0, me colocaram no 0 porque a minha experiência, eu vou usar as palavras que ele usou, tá? A minha experiência na outra cultura não contava para essa cultura. Ele ainda fez assim com o dedo, filha da mãe. Não contava para essa cultura. Quer dizer, em outras palavras, o que ele disse é que a minha experiência no Brasil não vale na Holanda. Aí eu pergunto para vocês, né, quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Você acha que a minha distinção salarial foi xenofobia? Foi também uma coisa de gênero, porque o ex-chefe que tinha um salário maior não só era holandês como é homem. Eu na ocasião estava grávida, então também hoje eu me pergunto assim se eles também me colocaram esse salário super baixo, porque assim,
ela tá grávida, ela não vai embora, ela não vai fazer nada, né? Então a gente pode tomar vantagem com isso, né? Aproveitar essa oportunidade que ela tá meio que presa na empresa, né? Tudo junto e misturado. Eu nem sei, eu sei que na hora eu fiquei mais chocada do que da primeira vez, dele dizer que a minha experiência não vale nada. Quer dizer, ele me colocou, pra vocês entenderem, no nível de quem tem experiência nenhuma em nada. Ele me colocou num nível que não é nem o nível que o outro cara que não tinha experiência nenhuma em nada estava. E aí continua dizendo que eles não iam mudar os HAL, que é essa classificação, tipo E0 no meu caso, porque eles não podiam considerar a minha experiência na outra cultura, que não era válida nessa cultura, enfim. Mas que, como eu estava me desempenhando muito bem, piriri, pororó, 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 que é tudo pra mim lá daí é mentira, porque eu questionei mesmo, não tem nada a ver com performance, ele ia me dar um salário que é Bovens-Hall, ou seja, ele ia me dar um salário que ele me classifica, né, como experiência num E0, no caso, no exemplo que eu dei, mas o meu salário é acima daquele salário que tá nesse HAL. E qual que é o problema com isso? O problema são duas questões. Uma, que a empresa estava num regime que cada ano de contrato, você anda, né, você teve mais um ano de experiência, então você sai do E0 para o E1, por exemplo. E no outro ano, segundo ano de contrato, você vai sair do E1 para o E2. E assim, o seu salário está aumentando, porque cada linha que você desce é um salário um pouco maior. Fora tudo isso, a tabela ela é atualizada a cada 6 meses, porque o salário mínimo na Holanda, ele é atualizado a cada 6 meses, ele é reajustado a cada 6 meses. E a tabela, ela parte do salário mínimo. Então, a cada 6 meses, essa tabela sofre um reajuste salarial. Como eu estou acima do valor que eu fui enquadrada lá do E0, eu não recebo nenhum desses reajustes salariais. Quer dizer, na cabeça dele ser justo comigo, ele criou, além da história toda, né, que é uma grande xenofobia no mínimo, de dizer que a minha experiência não vale nada, ele ainda me coloca numa situação que eu vou ficar anos sem reajuste salarial, porque até o meu salário nominal casar com o que está na tabela, para eu poder começar a fazer esse salto cada ano, que aumentar o de experiência na empresa, e fazer o salto cada vez que tiver reajuste, vai demorar anos para uma coisa casar com a outra, se casar. Você entendeu o quanto patifes eles foram comigo? Principalmente ele, né? Que eu não sei até hoje o quanto o RH influiu, estava envolvido ou concordou, discordou com tudo isso. Eu não sei se esse discurso veio dele especificamente, se o RH estava a parte de tudo isso. É uma empresa muito pequena, uma empresa familiar, então uma empresa muito jovem, não só jovem porque meu chefe é jovem, meu chefe tem 20, ex-chefe, né, agora, vou chegar nessa parte, mas tinha 28 anos, o dono da empresa tem, por aí, 28, 29 anos, a empresa tem 5, 6 anos, não é uma empresa muito velha, é uma empresa super jovem, então, assim, foi pra mim a gota d'água. Foi um momento, assim, que eu saí daquela sala, tipo, por um lado eu falei, chega, não vou reclamar mais, não vou falar mais, porque, não, pra mim não vale a pena, tinha outras questões acontecendo também, que eu já não estava feliz na empresa, outras diferenciações, não só comigo, mas com pessoas da minha equipe, que, veja só, minha equipe, uma equipe 90% das pessoas são internacionais e a gente se sentiu o quê? Diferenciado, né? Sentia uma diferenciação entre o tratamento da nossa equipe e das outras equipes que eram essencialmente holandeses. Mas enfim, várias coisas acontecendo que eu já estava assim totalmente desgostosa, totalmente infeliz. O salário, na verdade, foi só assim a gota d'água e a escancarar que realmente que empresa é essa, né? E aí naquele momento a única coisa que eu fiz, honestamente, certa ou errada, foi contar quantos dias faltava para minha licença maternidade. E dali, tipo, a hora que eu entrar em licença, não sei como vai ser, porque é uma coisa muito nova na vida da pessoa, né? Mas a meta é procurar outro emprego, porque nada que me ofereçam nessa empresa vai me fazer sentido. E aí, antes que alguém venha dizer, todas as empresas na Holanda são xenófobas, como é que fala a palavra? Fazem xenofobia. Todas as empresas na Holanda são assim, os holandeses são assim, os holandeses diferenciam todo mundo, pipipipopopó. Eu vou contar aqui uma outra experiência que foi uma coisa que depois ficou muito na minha cabeça depois que eu passei por essa história, que no meu segundo ano aqui na Holanda, eu me inscrevi para um processo seletivo na universidade aqui na cidade. A universidade é um dos lugares que melhor paga nesta cidade, tá? Deixar isso bem claro. E esse processo seletivo era por quê? Para eu ser head do centro de idiomas da universidade. Head, que é o quê? Tipo
diretora. E eu fiz esse processo seletivo e eu cheguei no final do processo seletivo. Eu, inclusive, fui entrevistada pelas pessoas que iam ser o meu time. E eu não passei na ocasião porque, segundo o feedback que eles me deram na época, eles ficaram muito em dúvida entre os dois candidatos, né? Eu e mais uma outra pessoa, que estavam assim muito em pé de igualdade, e meio que assim o critério de desempate deles na época foi nível de holandês, que a outra pessoa tinha um nível de holandês melhor que o meu. Eu, na época, fiz a entrevista em holandês, então elas falavam comigo em holandês, mas eu respondia em inglês, porque o meu nível de holandês não era tão bom, não tinha condição de falar uma entrevista inteira em holandês e correr o risco de ser mal interpretada simplesmente pela minha dificuldade do idioma. Como eu disse, foi meu segundo ano aqui, então, mas enfim, se a aí é o que não saiu da minha cabeça, né? Se a universidade, uma empresa muito melhor, muito, todo mundo quer trabalhar lá, considera a minha experiência na minha outra cultura, Brasil, considera a minha experiência válida aqui, a ponto de eu chegar no fim do processo seletivo, essa empresinha de merda vir me dizer que a minha experiência não é válida, o que eu quero com esse vídeo, além de contar que, né, sim, infelizmente a gente passa por essas experiências aqui, não tenho certeza que não sou a única, não sou a última, mas não se deixem abater com isso. Lembrar desse processo seletivo, embora eu não tenha passado, mas lembrar desse processo seletivo na universidade, o quanto eles foram delicados comigo, o quanto eles consideraram pra caramba a minha experiência, o quanto eles olharam pra mim como uma profissional de valor, independente da minha nacionalidade, me fez lembrar que essa empresa onde eu trabalhei deveria ser um caso isolado. Posso garantir que é um caso isolado? Não posso garantir nada, porque não sei de nada nesse mundo. O que eu conto aqui são as experiências pelas quais eu passo. Mas tem um monte de empresa boa, tem muita empresa que valoriza sim o funcionário internacional, que valoriza, né, a diversidade de verdade, né, dentro de uma empresa. Não é o caso dessa empresa que eu trabalhava, e aí com o tempo eu fui vendo que nada do que eu fazia era bom, porque aí também começou uma outra questão, né? Eu virei a reclamona, porque eu reclamei do salário. Olha só, reclamei, né? Porque eu devia estar errada de reclamar de ganhar menos que a minha equipe, né? Devia ser muito grata que ele me deu essa oportunidade de ouro, de trabalhar por um salário baixíssimo e injusto na maravilhosa empresa deles, né? Enfim, fiquei como uma reclamona e no final da história meu contrato venceu logo no final da minha licença maternidade e não foi renovado, o que me surpreendeu em 0%. Mas de qualquer forma, eu já estava meio preparada para isso, já estava esperando, e de verdade ia ser para mim muito pesado voltar para lá. Teria voltado temporariamente se ele tivesse me oferecido um contrato, mas dentro de várias condições que provavelmente ele não ia aceitar. Uma delas é trabalhar home office por causa da minha bebê e tudo mais, mas assim, ia voltar infeliz demais, ia voltar realmente assim só até achar outra coisa, enfim, não era o lugar para mim. Não era nada justo comigo, e vou te dizer que com o tempo foi ficando cada vez mais pesado, porque eu me senti muito humilhada. E humilhada por quê? Por não ser holandesa. Olha só que coisa estúpida, né? Mas enfim, queria compartilhar isso aqui justamente nesse intuito de mostrar que nem tudo são flores e que sim, vamos passar por isso, temos que aprender a lidar com isso, temos que estar preparada né, para lidar com isso. Me arrependo de não ter um gravador naquela hora, porque, né, eu não tenho provas do que ele falou. Ele falou para mim numa sala fechada, não tinha ninguém mais. E é aquela coisa, se eu resolvesse mover um processo, poderia mover um processo? Poderia. Mas como que eu provo que ele falou isso para mim? E aí também começa a entrar, né, na história de eu moro numa cidade pequena, todo mundo se conhece. Tem uma empresa que eu gostaria de me aplicar que presta serviço para eles. Aí se eu faço uma coisa com eles, né, capaz de eu ser queimada na outra empresa, eu não sei quem ele conhece nessa cidade. Enfim, começa a entrar num viés que, assim, eu acho que também é muito trabalho para o que efetivamente eu teria de resultado. Não sei. E tem essa questão da prova. Como é que eu provo o que ele me falou? Que é por isso que ele me classificou da maneira que eles me classificaram, né? Mas enfim, eu queria contar isso e deixar claro aqui que acontece, que a gente tem que estar preparado para isso, que a gente tem que se blindar, mas principalmente a gente tem que seguir em frente, como eu estou seguindo em frente agora, procurando um emprego, procurando uma coisa
melhor para mim, recebendo seguro-desemprego. Logo mais farei um vídeo sobre seguro-desemprego, mas é isso, minha gente. Espero que esse vídeo, não vou dizer que vocês tenham gostado desse vídeo, porque não é uma história muito feliz, né? Mas é a realidade. Enfim, gente, lamentável, nem sei como encerrar esse vídeo. Só vou agradecer vocês por me assistirem e por deixar nos comentários aí o que vocês acham dessa história toda. Muito obrigada.